Olá, estudantes da pós-graduação, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam estudando estatística, tá certo? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula 7 e vamos falar, olha só, de quê? Vamos falar de distribuição normal. E eu estou mostrando esses três senhores aqui, por quê? Porque vocês vão ver sobre a curva de Gauss. Mas foi Gauss que desenvolveu essa curva? Bom, nós temos aqui o John Gauss, que é esse senhorzinho aqui bonitinho. Ele discutiu essa fórmula em 1809 e aí desde então se popularizou e aí você conhece como a curva de Gauss. Mas antes dele, o Pierre-Simon de Laplace já tinha estudado essa fórmula em 1774. Mas olha só quem é que desenvolveu. Abraham Moivre, que apresentou essa equação em 1733. Eu vou mostrar que equação é essa, tá? Por que a gente está falando da distribuição normal? Porque ela vai ser um pressuposto para a gente realizar diversas técnicas estatísticas. Mas a gente precisa voltar no início de por que essas coisas acontecem. Então vamos trazer um slide lá de uma aula no passado. Vocês lembram do histograma? Pois é, o histograma é aquele gráfico de barras, né? Para uma variável quantitativa, a gente não coloca essa variável quantitativa no eixo X. Muito bem, cada barrinha dessa, ela vai ser representada pela frequência na qual aquele valor apareceu. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de peso em gramas de recém-nascidos, tá? Está aqui o número de recém-nascidos que apresentaram determinadas faixas de peso. Então, uma barra dessa pode ser um valor ou pode ser um intervalo de valor. No caso dessa figura, a gente tem um intervalo de valor, que está, por exemplo, essa barrinha mais escura está entre 3.300 gramas a 3.500 gramas. Então, aqui aparece o número que esse valor aparece na amostra. No caso aqui foi 73. Aqui a gente pode ter essa função. Aqui a gente pode ter esse valor de forma absoluta ou de forma relativa. Bom, e aí quando a gente traça uma linha sobre o topo dessas torres aí, dessas barras, a gente observa um formato de sino. E aí você começa a pensar em probabilidade. Então, comecei a pensar assim, ó, qual é a probabilidade desse recém-nascido atingir determinado peso? Qual é a probabilidade desse recém-nascido atingir entre um peso e outro? Qual é a probabilidade desse recém-nascido atingir um peso menor do que aquele ali determinado? Então, isso aí está nos trazendo à tona os cálculos da distribuição normal, porque a gente vai trazer esses dados reais para uma distribuição normal. E a distribuição normal, ela utiliza-se de uma tabela na qual a gente observa essa probabilidade. E aí a gente tem a fórmula dela, eu vou mostrar para vocês. A fórmula dessa função, né, essa função aqui, é dada da seguinte maneira. A função de x é 1 dividido por sigma, multiplicado pela raiz quadrada de 2, multiplicado por π, pela exponencial, né, negativa aqui desse valor de x menos a média μ elevado ao quadrado, dividido por 2, multiplicado pela variância. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso, tá? Olha essa nota, ó, x, esse sinalzinho, n, entre parênteses, esses símbolos, né? Como é que a gente lê isso? A gente lê da seguinte maneira, ó. Seja x uma variável contínua, tal que x tem distribuição normal, tá? Com média μ e variância sigma. Se, e somente se, sua função de probabilidade for dada por essa fórmula linda aqui. A distribuição normal, ela pode ser descrita por dois parâmetros, tá? Vai ser a média e a variância. Então, a gente utiliza dessa tabela padronizada, porque a gente vai ter uma noção dessas áreas debaixo da curva, dessas probabilidades em que determinado valor estabelecido possa ser encontrado, porque representa uma distribuição empírica dessas frequências relativas. E aí, isso descreve o comportamento dessa variável quantitativa x. Vamos entender aqui como é que a gente pode descobrir isso levando para um cálculo. Quando a gente vai querer calcular essas probabilidades, a gente precisa entender sobre as características dessa distribuição normal. Então, a variável aleatória pode assumir qualquer valor real, qualquer, tá? Que é o seu, por exemplo, peso, frequência cardíaca, colesterol, proteína C reativa, força de pressão palmar, enfim, a variável que você tem interesse de estudo, tá? Ela pode assumir qualquer valor real. A curva, ela vai se dar em forma de sino, tá? Ela é simétrica, em torno da média. E olha só, a média é 0 quando a gente fala de uma distribuição normal e o desvio padrão é 1, tá?
A média, mediana e moda são iguais, esse é o nosso desejo, né, na nossa amostra, mas quando a gente vai para a distribuição normal, isso aqui tem que acontecer, e ela é unimodal, só apresenta uma moda. Como é que vai se dar? Então, nós temos aqui todas essas barrinhas representando essas funções, né, de x aqui, nós temos aqui a média zero, simbolizando aqui por essa barra mais escura. Nós vamos ter aqui os desvios padrão, então, todos os valores do lado direito aqui de zero serão positivos, todos os valores do lado esquerdo de zero serão negativos, tá? Isso é extremamente importante. Mais de 60% dessa sua amostra, ela tem que se concentrar em torno da média, tá bom? Se não está se concentrando em torno da média, ela então está tendo alguns desvios. Mas no caso de uma distribuição normal, ela vai estar em torno da média. E como é que a gente calcula, professora? Como é que a gente vai ter noção dessa probabilidade, daquele determinado valor acontecer? A gente tem essa fórmula aqui, que é a fórmula da estatística Z. Nós temos x menos μ que é a média, dividido pelo desvio padrão. O que é o x? X é o valor que você está determinando, que você está a fim de descobrir qual é a probabilidade dele acontecer. μ é a média que a sua amostra está demonstrando, ou população. E o desvio padrão é o desvio padrão desse dado que você tem. Então, partindo agora para um exemplo mais prático, né? Tem aqui, ó, praticantes de musculação com média de flexibilidade 18 centímetros e desvio padrão 4. Sabemos, de cultura de uma academia de musculação, em que aqueles que treinam muita força, geralmente treinam um pouco a sua flexibilidade. Então, a gente tem uma média de 18 centímetros, vamos supor que você seja de uma população, ok? E eu quero saber qual é a probabilidade de se alcançar um valor acima de 24 centímetros. Eu, como professora de educação física, já falo que essa probabilidade é baixa, porque geralmente eles não trabalham a flexibilidade. Mas eu não sei quanto de probabilidade isso reflete. Então, vamos verificar juntos aqui, ó. Lembra da fórmula? Não lembra? Não tem problema, eu coloco aí para você relembrar, tá? Você vai pegar o valor desejado, ou seja, eu quero saber de 24, não é isso? Menos a média aqui, ó, a média μ, que é 18, dividido pelo desvio padrão, que é 4. E aí a gente coloca, então a gente vai ter estatística Z aqui de 1,5. E daí? E daí que a gente tem a tabela, tá? A tabela Z, e a gente tem tabela Z acumulada, a gente tem alguns tipos de tabela, mas a gente vai usar essa tabela Z acumulada porque a gente quer saber tudo que está acima de 24, né? Então, a gente quer saber desse valor de Z calculado para lá, ou seja, o Z para mais e não o Z para menos, né? Então, vamos lá. Esse valor de Z eu vou encontrar aqui na tabela. Então, tá aqui, ó. Essa coluna aqui, que está laranjada e depois vem verde, é o valor de Z. Então, vamos lá. O meu valor de Z é 1,5, então eu vou procurar aqui o valor de 1,5. Como eu não tenho mais nenhum valor aqui depois do 5, tá? Eu vou ficar nesta primeira coluna aqui, porque se fosse 1,51, seria 1,51 por causa disso aqui, ó. Então, a gente tem que verificar esse próximo decimal depois do 5, tá? Então, o valor encontrado foi 0,93. Se a gente multiplicar isso por 100, vai dar 93%. Aí você fala, uau! Então, quer dizer, professor, você acabou de dizer que acha difícil os praticantes de musculação serem muito flexíveis, então por que você está me dando uma probabilidade de 93%? Calma. Se eu colocar isso na curva normal, tá? Lembra que a média é zero? Perfeito, a média é zero, porque eu estou pegando esses valores reais aqui e estou trazendo para a curva normal baseado nessa estatística Z. Eu trouxe meu valor real aqui para essa estatística Z, por isso que ela me deu 1,5. Lembra que a média é zero? Né? A média é zero. Então, vamos lá. Eu vou querer saber o valor desse Z aqui para frente. Muito bem, na média não é zero? Muito bem. E o valor que deu não é 1,5? Então, a gente vai localizar esse 1,5 aqui na sua curva normal. Vamos lá. Então, bem aqui onde eu cliquei, né, e apareceu vermelho e amarelo bem grande aqui, é o seguinte, essa região aqui é o local onde está o meu valor de Z, que é 1,5. Aí, esse tanto aqui, né, de área da curva é o que corresponde a 93%. Sabe por quê? Porque eu quero saber do valor de Z, ou seja, de 1,5 para lá. Eu não quero saber acima deste valor de Z, eu quero saber o que está acima. Então, eu vou pegar esse 93 menos 100%, que vai ser 6,7%. Então, a probabilidade de alcançar esse valor acima de 24 é 6,7%.
Isso aí, gente, é para vocês terem a noção que vocês vão fazer daqui para frente, tá bom? Mas eu vou dar mais um outro exemplo para a gente calcular essas linhas aí. Eu tenho aqui, ó, se a estatura tem distribuição normal, estatura, né, a altura da pessoa, tem distribuição normal com média de 1,7 e desvio padrão de 0,08 metros, qual a probabilidade da estatura de uma pessoa estar entre 1,7 e 1,8? Observa que agora a gente não quer um valor acima ou um valor abaixo, a gente quer entre um valor e outro. Eu quero saber a probabilidade de acontecer essa estatura entre 1,7 e 1,8. Como é que se dá o cálculo aqui? Então, a gente quer saber entre 1,7 e 1,8, correto? Só que aqui eu estou com os meus valores reais, eu preciso transformar eles lá para a distribuição normal. E aí eu vou precisar usar aquela fórmula. Então, vamos lá. Primeiro, calcular a distância entre a média e o valor desejado. Então, vamos lá. 1,8 menos 1,7 dividido por 0,08 vai me dar um Z de 1,25. Ótimo! Conseguimos calcular esse primeiro valor. O que a gente vai fazer? Olhar na tabela, porque essa tabela aqui, ela já vai me dar um valor entre a média e o valor de Z calculado. É isso aqui que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai querer o valor entre 1,7 e 1,8. Quando a gente transforma isso para normal, a gente tem aqui média zero, né? E o Z que a gente calculou. Lembra do valor de Z? Quanto que foi? 1,25. Então, 1,20. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser de 0,39. 0,3944, mas enfim, 0,39. Multiplicado por 100 dá 39%, correto? Então, tá aqui. O que a gente precisa fazer é conferir com o valor que nós já fizemos, né? Então, ou seja, a gente multiplica por 100, vai me dar aí, deixa eu voltar, vai me dar aí, então, uma probabilidade de 39,44% de que a minha estatura aconteça entre 1,7 e 1,8, a estatura da minha amostra, melhor dizendo, tá? E a gente tem mais um outro exemplo aí, preste bem atenção. Aqui, ó, a gente vai ter desempenhos de amostras de escolares que no teste de corrida, aquele teste de corrida de 2 minutos, que a gente verifica essa capacidade aeróbica da pessoa, né? Foram descritos por uma distribuição normal com média, olha a média, 1.900 metros e um desvio padrão de 150. O que ele está pedindo aqui é calcular a proporção de escolares que apresentará desempenho entre 1.750 e 2.050. Então, ele não está pedindo aqui entre a média e um outro valor, não. Ele está me dando entre um valor e outro. Então, vamos lá. Vai ser o desempenho entre 1.750 e 2.050 metros. O que a gente precisa fazer é pegar e calcular os valores de Z. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro calcular a distância entre a média e o valor desejado para cada limite. Então, eu vou fazer o da média para 1.750 e o da média para 2.050. Então, eu vou ter que calcular dois Zs. Então, o primeiro Z eu vou chamar de Z', tá? Porque, ó, essa área de amarelo aqui é a área que eu quero descobrir. Então, Z' vai ser de 1.750, né, até a média aqui. Realiza todo o cálculo, o meu Z' deu menos 1, tá? Agora eu preciso calcular de 1.900 até 2.050, vou chamar de Z duas linhas. E ó, que coincidência, acabou dando 1. Aí a gente faz o que? A gente olha lá na tabela. Então vamos lá, tá aqui a tabela foi 0,34, né? Aqui o meu Z' deu 1. Então, como eu não tenho nenhum outro número depois da vírgula, então fica aqui, ó, 0,34. Você multiplica por 100, dá o quê? 34%. Perfeito. Aí a gente volta para a figura e pensa da seguinte maneira. Você conferiu lá na tabela e você lembra do seguinte, ó. Então, de 1.900 a 1.750, eu tenho uma probabilidade de 34,13%. De 1.900 até 2.050, por coincidência também, por causa do cálculo, eu também tenho 34,13%. Para eu saber as duas juntas, o que eu vou fazer? Eu somo, tá? Eu somo. Então, vai me dar aí uma probabilidade de 68,6% de chance de eu ter um desempenho, escolares que apresentam um desempenho entre 1.750 e 2.050 metros nesse teste de Cooper, tá? E aí a gente começa a ter essas probabilidades aí bem descritas, tá? Então, quando a gente está mexendo com probabilidade e a distribuição normal, a gente basicamente mexe com esse tipo de cálculo, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre intervalo de confiança, que ficou de eu passar para vocês, né? Sobre o intervalo de confiança, fazer um pouco mais de detalhe. Eu falei que eu ia falar um pouco mais aqui no vídeo. O que é o intervalo de confiança? Bom, a gente tem a área da curva, toda a área de baixo da curva, a gente sabe que a gente tem 100% da nossa amostra.
tá certo? E esse intervalo de confiança depende muito da pesquisa. Então, assim, tem pesquisas que vão adotar um intervalo de confiança de 95%, tem pesquisas que vão adotar um intervalo de confiança de 99% e também já vi pesquisas que adotam um intervalo de confiança de 90%. O que é mais comum dentro da área da educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, que mais? Fonoaudiologia. Geralmente eles utilizam um intervalo de confiança de 95%, tá certo? Por quê? O que é esse restante dos 5%? Os 5% está relacionado ao acaso. E aí entra a questão da elaboração das hipóteses nulas e hipótese alternativa, que nós vamos deixar para uma outra aula. Mas, por enquanto, vamos falar do intervalo de confiança. E nós temos aqui a fórmula desse intervalo de confiança, tá? Por quê? O que é um intervalo de confiança? É a probabilidade menos o alfa. O alfa é o nível de significância. Então, como eu falei para vocês, se nós temos um intervalo de confiança de 95%, quanto que sobra? 5. Então, esse 5 aí é o alfa, tá certo? Bom, então vamos entender mais um pouquinho aqui sobre essa fórmula. Nós vamos fazer ela duas vezes. Uma usando o sinal positivo e uma usando o sinal negativo. Por quê? Porque a gente tem que ter o limite superior e o limite inferior. Por isso que a gente utiliza esses sinais, tá? Então, a gente vai ter μ, que vai ser essa média, mais ou menos a estatística Z, dividido, ó, adivinha só essa fórmula que vocês lembram do erro padrão, tá? Que vai ser o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do N. Então, aí você vai encontrar o seu limite superior e o seu limite inferior. E aí, para você ficar bem com os seus neurônios, vamos para um exemplo bem prático, tá? Lembra que o seguinte, esses valores aqui de Z, esses valores de Z, eles vão depender deste alfa que você está querendo. Se vai ser um alfa de 10%, se vai ser um alfa de 5%, se vai ser um alfa de 1%. Geralmente, para a educação física, como eu tinha falado anteriormente, a gente utiliza 5%. Então, vem comigo, vamos olhar para um exemplo aqui. O exemplo está no livro da Cid Calegari Jacques. Nós temos aqui, ó, um investigador mediu a pressão arterial sistólica de 5 funcionários ali, né, de executivos do sexo masculino, na faixa de 40 a 44 anos. Eles foram escolhidos aleatoriamente, tá? E obteve valores de 135, 143, 149, 128 e 158. O que a gente faz? Tira a média disso aí. Então, a média foi de 142,6 milímetros de mercúrio. Aí, o que acontece? Serão esses dados suficientes para afirmar que os executivos apresentam pressão arterial sistólica diferente daquela observada na população de homens com essa idade? Então, essa é a pergunta que você quer responder. Então, de novo, ó, serão esses dados suficientes para afirmar que esses executivos estão com a pressão arterial sistólica diferente daquela média populacional? Será que eles estão hipertensos? Será que eles estão normais ou hipotensos? Então, é mais ou menos isso aí que você está querendo responder. E aí você precisa usar a fórmula, né? Então, vamos lá. Lá na tabelinha Z, o que acontece? Você acaba memorizando esses valores aqui, tá? Você acaba memorizando esses valores aqui. Como o seu intervalo de confiança é de 95%, então o meu alfa vai ser de 5. Vocês já viram que para a gente determinar esse intervalo de confiança é 1 menos o alfa. Lembrou? Perfeito. Então, a gente tem aqui a média, né, a média da população, ou seja, aqui o μ, que é a média da população, o x barra, que vai ser a média da sua amostra, e está aqui o desvio padrão da sua amostra. Então, vamos lá. Quando você coloca nessa fórmula aí, você vai prestar atenção que se você vai usar o valor de Z a 95%, então, bem aqui a gente vai ter 1,96. Aí você vai colocar bem aqui 1,96. Esse μ vai ser o 129. Esse desvio padrão vai ser esse desvio padrão aqui. Essa raiz quadrada de N vai ser um N de quanto? Vocês lembram de quanto que é o N? 5, muito bem. Então, raiz quadrada aqui de 5. Quando a gente calcula, a gente vai ter aqui um limite superior de 142,1 e 115,9, tá? Então, o que isso está querendo dizer? Vou fazer um desenho aqui bem rapidinho. A gente faz aqui um desenho, né? O desenho não está legal porque eu estou desenhando do mouse. O meu limite superior seria 142 e o meu limite inferior vai ser 115, tá bom? E aí nós temos a média bem aqui no meio, tá? Que é o que a gente vai verificar se esses executivos estão ou não hipertensos ou não e tudo mais. E aí a gente tem então aqui o nosso intervalo de confiança garantido, tá bom? Então a nossa média é 142,6
e nós temos limite superior de 142 e 115 aqui. Será que esse valor da média aqui, ele vai ser absurdo? Não, ele vai ser igual? Então, a gente pega e faz esses cálculos do Z, tá? Então, o que acontece? A gente tem um Z calculado e nós temos aqui o Z de alfa, tá? Como é que a gente faz esse cálculo do Z? Então, tá aqui. Esse aqui é a fórmula do cálculo do Z, tá? Você vai pegar o valor da média da sua amostra menos a média da população dividido pelo desvio padrão da amostra e está dividido pela raiz quadrada desse N. Descobre o seu Z calculado e verifica se ele está maior ou menor do que o seu Z de alfa. Está aqui o seu Z de alfa, 1,96, tá? E aí a gente faz outro desenho aqui, só para vocês terem noção. Por quê? Porque essa curva aqui, gente, é a curva dos seus dados reais. Vamos transformar ela para a curva de dados normais, tá? Curva normal. Aí a gente vai colocar aqui, ó, a curva normal. Peraí, vamos pegar a caneta. Tem caneta. Tá aqui, ó. Então, numa curva normal, lembra que na curva normal a média é 0, tá certo? E a gente vai ter aqui o Z calculado, ó. Então, tá aqui. Como é um teste de bicaudal, então eu vou ter 1,96 aqui. E aqui a gente tem o valor negativo de 1,96. Muito bem. Então, aqui eu tenho as extremidades, né, dessa curva e essa região central. Essas extremidades são o quê, professora? Os 5% que sobraram. Então, aqui no centro eu tenho 95%, então 5% vai ficar distribuído nessas duas curvinhas, nessas duas caudas aí. Então, 2,5 para cá, 2,5 para cá, somado dá 5%. Beleza? Quanto que deu o meu Z? O meu Z calculado deu 2,03. Aonde que ele vai se localizar? Ele é positivo, né? 2,03 é maior do que 1,96. Então, vou colocar ele aqui, ó. E ele saiu do meu intervalo de confiança. Então, eu posso dizer que esse desvio, ele é significativo. A minha amostra, a média de pressão arterial da minha amostra se difere da média populacional. É assim que a gente constrói e sabe um pouquinho sobre intervalo de confiança. Aqui, no caso, para medidas quantitativas. Vou demonstrar o cálculo aqui de intervalo de confiança para proporção. Então, o intervalo de confiança vai seguir a mesma lógica do intervalo de confiança da medida quantitativa. Só que a gente vai mexer com proporção. Então, a gente tem aqui, segue a mesma lógica, usando um cálculo com sinal positivo e um cálculo com sinal negativo, só que a gente vai usar proporção ao invés de média, desvio padrão, tá? Então, vai ser a proporção, mais ou menos, o Z de alfa, multiplicado pela raiz quadrada de P, multiplicado 1 menos P, dividido pelo N. O que é esse 1 menos alfa, professora? 1 menos alfa é o menos 5%, que é o alfa de 5%, que vai dar 95%. E por que está dividido por 2 esse alfa? Porque vai ser 2,5% para uma cauda, né? E 2,5% para outra cauda. O desenhozinho que a gente fez no slide anterior, tá lembrado? E isso aqui, gente, é a fórmula do erro padrão da proporção. Tá aí, ó, o erro padrão da proporção, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um estudo realizado em 200 casas foi descoberto que em 152 tinha ao menos um computador. Então, a variável categórica aí é ter computador, ao menos um computador, se sim ou se não, né? Então, vamos lá, vamos descobrir primeiro quem é o P, né? Proporção vai ser o quê? Os 152 casos que apareceram dividido pelo total de casas observadas. Vai me dar uma proporção de 0,76. Aí a gente vai substituir aqui na fórmula, tá? Nessas fórmulas aqui, a gente vai ter este resultado. Do limite superior, a gente vai ter 0,819, do limite inferior, 0,701. Como é que isso vai ficar lá na minha curva? O limite superior vai estar do lado de cá, esse 0,819, e no limite inferior, 0,701, tá? Então, nós calculamos aqui o intervalo de confiança, tá bom? Então, é assim que a gente calcula o intervalo de confiança para a proporção. Bom, o que acontece? Ó, com 95% de confiança, isso aqui seria uma interpretação básica. Com 95% de confiança, afirma-se que a proporção de famílias que têm ao menos um computador esteja entre 0,701 e 0,819. É assim que a gente vai discutindo um pouquinho sobre essas proporções aí, os limites, né, superiores e inferiores para, no caso de variáveis que utilizem como medida a proporção.
Bom, então a gente vai encerrar a aula aqui falando da distribuição normal e na próxima aula a gente já vai mexer com estatística inferencial. Sim, já vamos aprender a construir as hipóteses nula, hipótese alternativa, como é que a gente mexe com aquele negócio, como é que a gente sabe se é estatisticamente significativo. Então, na próxima aula eu vou falar sobre teste de normalidade e o teste T, os tipos de teste T que nós vamos utilizar para já começarmos a falar de estatística inferencial, tá certo? Por hora é só. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê daqui um tempinho, né?